O princípio da legalidade está amparado no artigo 1º do Código Penal e no inciso 34 da Constituição Federal, que dispõe que não há crime sem lei anterior que defina e nem pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade é dividido então sobre dois subprincípios. Um é o da anterioridade e o outro é da reserva legal. A anterioridade fala que não há nenhuma pessoa será punida se à época do fato não houvesse nenhuma lei que definisse que aquela prática fosse um ato delituoso. A exceção disso, né, é o artigo 2º do Código Penal, que é a retroatividade. Mas a lei só vai retroagir se beneficiar o réu. Ou seja, somente se, por exemplo, uma pena for menor, é que terá efeitos sobre o réu. Exemplo, Tício mata Mévio em 2012. Em 2012, a pena consagrada para o homicídio simples é de 6 a 12 anos. Contudo, o legislador, em 2014, resolve diminuir a pena de 6 a 10 anos. Então, o máximo que o juiz poderá impor ao réu será 10 anos. Mas o contrário não vale. Se por acaso o legislador aumentasse a pena, por exemplo, de 8 a 14 anos, valeria a lei que estava prevista em 2012, ou seja, de 6 a 12 anos. E o princípio da reserva legal, que é o seu princípio da legalidade, diz que somente leis podem dispor sobre crimes. Então, medidas, decretos, nada disso pode então se valer para imputação de crimes. A lei penal em branco não fere o princípio da reserva legal. O que é norma penal em branco? Muitas vezes os dispositivos dos artigos do Código Penal não nos dizem literalmente o que é o fato delituoso. As normas penais em branco são aquelas que exigem uma complementação da lei, por meio de decretos, portarias, né? E existem então as normas penais em branco em sentido amplo e em sentido estrito. A norma penal em branco em sentido amplo, eu posso dar o exemplo do artigo 237 do Código Penal, que dispõe como crime aquele que contrai casamento, conhecendo da existência de impedimento que cause nulidade absoluta. Mas o Código Penal não fala dessas nulidades absolutas. Esses impedimentos estão previstos no artigo 521, dos incisos 1º aos incisos 7º do Código Civil. Não tem nada a ver então com o Código Penal. Então, para saber o que é o crime de impedimento prévio de casamento, nós devemos então passar às vistas no Código Civil. A norma penal em branco em sentido estrito, a sua complementação não se encontra então em hierarquia igual, ou seja, Código Penal e Código Civil, no caso anteriormente, são duas leis ordinárias e hierarquicamente iguais. No caso então do sentido estrito, um exemplo, né? Fica mais fácil com um exemplo. A Lei 11.343 de 2016, que trata sobre drogas, no seu artigo 33 dispõe sobre crime o tráfico de substâncias entorpecentes. Mas o que são essas substâncias entorpecentes? A lei não fala, por isso, norma penal em branco. Para saber o que são essas substâncias entorpecentes, nós temos então que ir numa portaria do Departamento do Ministério da Saúde para saber então o que são essas substâncias entorpecentes, que vai estar então num rol, né? Vai estar descrito lá. A norma penal em branco não fere o princípio da reserva legal, porque ela apenas faz uma complementação para fins de conhecimento, né?
Voltando aqui ao princípio da reserva legal, somente leis poderão imputar fatos como crimes. Portarias, medidas provisórias, decretos não poderão. Espero que tenham gostado. E no próximo vídeo falarei sobre a retroatividade da lei penal benéfica.